fortalecer, trazer, ó Deus, educação na justiça, trazer amor, trazer, ó Deus, confronto para a glória do Teu nome, para que possamos andar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa sua casa, sua família, seu ministério, seus sonhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom estar com os irmãos, ter esse tempo para juntos cultuarmos ao Senhor e meditarmos em Sua palavra. Quero agradecer ao bispo pela oportunidade de estar aqui nesse tempo estagiando. Como ele já disse, eu sou aluno do seminário Palavra da Vida, Bíblico Palavra da Vida, eu e minha esposa, e temos ali passado um tempo muito especial com Deus, após servir a Marinha do Brasil por 30 anos. Hoje continuo na fileira, sempre estive, mas hoje de forma integral, me preparando, estudando para fazer o melhor para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E isso é um privilégio que Deus tem dado. É um privilégio que Deus tem dado para nós. Estão me ouvindo bem agora? É uma alegria imensa estar aqui. Em especial hoje, dia 8 de janeiro, meu filho, que está com as crianças, está fazendo 12 anos. E é um motivo de gratidão, de louvor ao Senhor pela vida dele. E quando lembrar, lembre de João Gabriel. Orem por ele, para que ele cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Dia 20 de dezembro de 2018, todos tomaram conhecimento de um engarrafamento aéreo. Na verdade, antes dos aviões decolarem, havia um engarrafamento, ou seja, voos cancelados. Por quê? Porque um avião que saiu à 00:30, mais ou menos, de São Paulo com destino a Londres, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Quantos viram essa mensagem? Quantos ouviram isso? Quantos tomaram conhecimento? Ali, aquele avião tinha aproximadamente mais de 300 pessoas, e o piloto, em dado momento da viagem, quando ele saiu de São Paulo, ele percebeu que estava com problemas. Estava na altura ali de Minas Gerais, percebeu que estava com problema elétrico, ou seja, os seus instrumentos não estavam funcionando bem, e ele teve que começar a fazer o alijamento. Qual é esse procedimento? É esvaziar os tanques para tentar fazer um pouso de emergência. Mas até para isso o piloto teve dificuldades. O pane era tão sério que as válvulas não abriram com o comando dele para abrir, não abriram, e ele estava com um grande problema. O avião com problema elétrico, o avião super pesado, não é? Imagino que o brasileiro estava levando açaí lá para Londres, e peixe e tudo para os brasileiros que estão lá. Imagino que estava bem carregado aquele avião, e ele teve que fazer o pouso de emergência, porque ele não conseguiria prosseguir a viagem. Seus instrumentos falharam. Quero falar com essa história, irmãos. Eu quero trazer para os irmãos uma mensagem baseada em Salmos. O Salmo 119, verso 105. Um instrumento divino. Qual é o instrumento divino do crente? A sua palavra. A palavra de Deus é o nosso instrumento divino. Assim como um piloto, ele precisa ter o seu equipamento todo sob controle para orientá-lo, para direcioná-lo para onde ele pretende chegar. O crente precisa da palavra de Deus para viver. Não há vida espiritual sem Bíblia. Não há vida saudável espiritual sem estudar a palavra de Deus. Precisamos dar prioridade à palavra de Deus, e urgente. Nosso tempo tem sido cada vez mais apertado. Gastamos ou investimos tempo em entretenimento. Investimos tempo em Facebook,
Instagram, WhatsApp e outras ferramentas e não dedicamos pelo menos 5 minutos, como foi a proposta do bispo para a igreja. 5 minutos. Logo nos perdemos. Começamos com um projeto igual dieta para emagrecer. Começamos na segunda-feira. Não, 2019 eu vou começar, vou perder meus quilos, e muitos não conseguem. A maioria desiste. Come toda a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo. Não, dia 1º eu paro. Mas tem o dia do enterro dos ossos, come tudo também no outro dia. Não, dia 2 eu começo. Enfim, não começa. Ou começa, mas não termina. Precisamos da palavra de Deus, porque ela é um instrumento, ela que nos dá instrução para viver neste mundo perdido, viver conforme a vontade do Senhor. Ele subiu um pouquinho, mas é o Salmo 119, verso 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu coloquei 4 versões no texto que nos chama a atenção. Não sei se os irmãos conseguem ler, mas a versão Almeida Revista e atualizada, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tua palavra, luz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a NVI, nova versão internacional. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Guiar meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. E na NVT, que é a nova, essa aqui é nova tradução na linguagem de hoje, melhor, é isso mesmo, nova tradução na linguagem de hoje. E aqui a NVT é nova versão transformadora. Essa aqui é a mais recente, foi feita em 2016 pelo colegiado de crentes, irmãos, servos de Deus brasileiros. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aqui nessas versões eu destaco aqui: luz, ilumina, clareia, guia, ilumina, e a lâmpada. Para que serve uma lâmpada se não for para iluminar? Para que serve uma lâmpada se não for para clarear o caminho, para mostrar aonde estamos e que situação nós estamos? Nossa natureza realmente luta para não dedicarmos tempo para o Senhor, luta para não dedicarmos tempo para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus sempre nos confronta. O Evangelho como um todo nos confronta. Queremos ouvir palavras doces, queremos ser bem tratados, até mesmo o nosso ego ser massageado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a palavra de Deus nos confronta sempre. Nós somos pecadores, porém hoje somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso faz toda a diferença. Mas precisamos estar diante da palavra de Deus, porque ela expõe quem somos. Ela coloca diante de nós o nosso estado, a nossa feiura, quem somos verdadeiramente. E isso nos incomoda, e isso nos traz às vezes aflição, porque não queremos ser confrontados. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Eu vim para a igreja para ser confrontado, eu estou fora. Eu quero ir para uma igreja que fale só que eu sou da bênção, que é favo de mel, que é só vitória, que tudo está tudo bem. Irmãos, o caminho é estreito. Seguir o Senhor é difícil, não é fácil. Mas fique tranquilo, que quem escolheu não foi você, foi Ele que te escolheu. Ele que escolhe, Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta. Mas precisamos olhar para o manual, precisamos dar a atenção e o tempo necessário para estudarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Como a palavra de Deus nos ilumina, por que precisamos dela para nos guiar e para onde somos guiados? Esses são os 3 pontos que nós veremos nesta noite. Agora, o relógio, deixa eu ver o meu tempo. Bispo, quanto tempo eu tenho? 20 minutos agora? Isso, até 9h30? Ok? Só para a gente
não perder o nosso tempo. Só um minutinho que eu vou ficar aqui. Ok. Bom, continuando. O que veremos nessa mensagem da noite é como a palavra de Deus nos ilumina. Por que precisamos dela para nos guiar e para onde somos guiados? Bem, na verdade, é que o salmista estava aqui mostrando no Salmo 119 como um todo, como é maravilhosa as Escrituras, como é maravilhoso a palavra de Deus, como ela é doce como mel, como ela ilumina nossas vidas, como ela faz mudar a vida, o estilo de vida do homem que crê em sua palavra. O Salmo 119, ele é dividido em um alfabeto hebraico. Todas as letras do alfabeto hebraico estão ali formando um acróstico. E esse acróstico aqui, especialmente no Salmo, no verso 105, está na letra chamada Nun, que é a letra do alfabeto hebraico, que nós vamos não estudar o alfabeto hebraico, mas o texto bíblico em si. Amém? Seguindo o plano de compor uma poesia acróstica, o autor sagrado oferece-nos agora o 14º conjunto de 8 linhas, que louvando a lei, ou seja, a lei, os mandamentos, as promessas, tudo isso está relacionado com a palavra de Deus, tá certo? E isso está bem dividido e é para nós, aqui no texto, Deus é luz, ou seja, sua lei fornece luz e torna-se uma lâmpada para os pés de quem está peregrinando. Não somos deste mundo, somos forasteiros, nós temos uma eternidade para viver. Aqui isso tudo vai ficar, mas com Jesus nós vamos viver eternamente. Nós temos às vezes confundido nossas vidas pensando que nós vamos viver eternamente neste mundo. Não, há um lugar muito melhor, aonde nem a imaginação do homem conseguiu pensar, está preparado para você, para aqueles que confiam no Senhor. E isso é o motivo de nos alegrarmos. E nesta caminhada precisamos estar no foco certo, caminhar no foco correto. Nosso foco não é aqui, nosso foco é a eternidade. Quando eu e você entendemos que a minha vida está hoje, viver hoje é como viver para a eternidade, porque do mesmo modo que você vive hoje, você viverá na eternidade. É isso, nós somos cidadãos dos céus, nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, comprados pelo Senhor, uma nação santa, um povo adquirido para viver para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para quê? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E para isso eu preciso de luz, eu preciso estar iluminado no meu caminho, eu preciso saber em que direção vou tomar. E como a palavra de Deus nos ilumina? Fortalecendo a nossa fé. Ela é a fonte do nosso relacionamento com Deus. Ela fala e nós oramos. Todas as vezes que nós investimos o tempo na palavra de Deus, Deus está fortalecendo a sua fé e a minha fé. Isso é muito importante gravarmos. Isso é importante nós entendermos bem isso. Porque se eu não leio uma palavra, se eu não estudo a palavra, isso quer dizer que a minha fé está forte? Não, ela está fraca. Porque quem fortalece é a palavra do Senhor. E quanto mais eu me distancio da palavra de Deus, mais eu me distancio do próprio Criador, do próprio Deus. E meu relacionamento começa a ficar confuso. Meu relacionamento com Deus começa a ficar perturbado, porque eu não consigo me relacionar com quem eu não falo, com quem eu não converso, com quem eu não interajo. Deus é uma pessoa, irmãos. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar conosco. Quando estava falando na igreja na zona noroeste, estava falando que quando evangelizamos, não estamos falando de doutrinas, não estamos falando de religiosidade, não estamos falando de estilo de vida, mas estamos falando de uma pessoa que quer se relacionar com você, quer estar perto de você e que você apresenta para o pecador a pessoa de Cristo. Não estou apresentando um plano. O plano existe sim, mas quando eu me preocupo em apresentar uma pessoa,
eu estou mostrando relacionamento. Alguém que quer se relacionar com você, alguém que quer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar conosco 24 horas por dia. Deus quer estar conosco. Deus está conosco todos os dias. Se é mesmo eu durmo, eu descanso, eu em paz fico, porque o Senhor cuida de mim. Pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquecerá de nós. Não é assim que as Escrituras falam? Nós precisamos descansar nas promessas de Deus. Mas enquanto não dermos a prioridade devida, nós vamos estar embaraçados com as coisas desse mundo. E faz-me lembrar de Hebreus, quando fala que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas se não percebermos isso, vamos investir tempo em lugares errados, em coisas erradas, e não estaremos fortalecendo a nossa fé. Não teremos relacionamento com o Senhor. Amém? Estão entendendo? Amém, glória a Deus. Próximo, com o propósito de proteger a mente, a palavra de Deus tem esse poder também. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 12, verso 2. O poder de transformar a nossa mente. Aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Quem achou, quero que leia, por gentileza, em voz alta. O homem que tem voz forte, né? Por favor. Esse verso traz algo muito interessante. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, eu preciso não me conformar com esse mundo, eu preciso ter a mente transformada. Aqui eu abro um parêntese para conversar com os irmãos a respeito de algo interessante. Nós lutamos para saber a vontade do Senhor, nós brigamos para querer entender a vontade e os planos de Deus, mas as coisas básicas do relacionamento com Deus nós negligenciamos. Em sua maioria das vezes nós deixamos para depois. Ora, se eu não entendo o básico, como eu vou entender o algo além? E qual é a vontade do Senhor para nós? É que nós tenhamos uma vida de devoção, que nós sejamos piedosos, que nós vivamos e pratiquemos o amor, que sejamos generosos, que tenhamos uma vida que condiz com aquilo que nós falamos. É isso. Mas nós lutamos, queremos saber com quem nós vamos casar, com quem vai ser o meu futuro, com o que vai acontecer amanhã. Mas a Bíblia nos ensina, para experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor, precisamos, em primeiro lugar, guardar a sua palavra em nossa mente. Ela, a palavra de Deus, vai blindar a nossa mente das investidas do maligno. Por quê? Porque nós devemos ter esse cuidado, porque na maioria das vezes muitos crentes são envolvidos com as coisas do mundo, são envolvidos com religiões falsas, com evangelhos falsos, e dão ouvidos para isso e saem da igreja, deixam a verdade, abandonam a verdade pela mentira. E isso tem acontecido demais. Muita gente tem ido à internet falando: olha, não precisa você ir para a igreja, olha, não precisa você dar dízimo, e o povo não consulta a palavra de Deus, ouve isso, acha que é verdade e deixa a igreja. Estão sendo vítimas de falsos profetas, têm sido vítima de homens que se dizem homens de Deus, mas são enganosos, são homens usados por Satanás para roubar a sua fé, para destruir a sua vida com Deus, para destruir a sua vida como todo. E precisamos então estar aonde? Na luz da palavra, porque a palavra vai nos avisar: epa, isso aqui está errado, porque lá em Hebreus diz que todo cristão deve congregar, não é verdade? E quando você lê a palavra, você tem argumento, você tem munição
Não para brigar com os outros, mas para defender, porque a palavra é espada, mas ela é escudo também. A palavra é espada e é escudo, irmãos. Como é que o soldado sai para a luta só com a espada? Ele vai morrer sim. Mas quando o soldado sai para a batalha com o escudo e com a espada, ele vai lutar. E mais, quando ele é capacitado pelo Espírito de Deus, ele vai manejar bem a palavra da verdade. Ele vai procurar se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado pelo Senhor. E esse texto é para todos nós. Nós queremos e seremos e somos obreiros aprovados do Senhor, que manejam bem a palavra. Mas sem vida devocional, sem estudo da palavra, não conseguiremos isso. É impossível ter uma vida saudável espiritualmente se vivemos só apenas aos domingos. Precisamos participar do culto da semana. Precisamos também ter a sós com Deus, aquele trancar do quarto, em secreto buscar o Senhor. Todos nós, homens e mulheres. Eu digo isso porque muitas das vezes são as esposas que fazem isso, os homens não fazem. Porque às vezes nós nos vestimos de provedor. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Mas irmão, quem cuida do seu lar, em primeiro lugar, é você. A sua esposa vai para o joelho, você vai com ela também. Está cansado, mas vai com ela também. A responsabilidade é sua. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Quem deve evangelizar seus filhos é você. Quem deve evangelizar seus parentes é você. Quem deve evangelizar sua esposa é você. Você é o homem que Deus escolheu para transformar a história da sua família. Você é o homem. Tome sua posição. Isso é só um recado para os homens. Amém, homens? Amém, glória a Deus. Ela nos ajuda a não entrar no caminho da desobediência. É muito fácil nós entrarmos no caminho da desobediência. Basta você não orar, por exemplo. Não orar é pecado? É pecado também. Nós precisamos orar. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Deus nos manda orar, é para a nossa própria saúde espiritual, para a nossa própria vida com Deus. Mas se nós não oramos, nós pecamos também. Nós precisamos, no caminho de luz, somos protegidos das ciladas ocultas. Provérbios capítulo 6, verso 23. Provérbios capítulo 6, verso 23. 6:23, Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada. Aqui o mandamento e é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então percebemos que a luz da palavra de Deus, ela está em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é o nosso instrumento necessário para navegarmos na vida com Deus. Sem Bíblia não podemos viver assim. Por que ela nos guia? Vamos lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Vamos manusear bem a palavra. 2 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. 2 9. Amém? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da... Porque o que? Candeia que brilha em um lugar tenebroso. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Sem a palavra de Deus, nós vamos ser consumidos também. Nós vamos dar ouvido ao que o mundo fala. Em nosso tempo chamado pós-modernidade, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. O ceticismo cresce de uma forma fora do comum. Também, e o Brasil de tudo, porque acha que o homem só se satisfaz, sua
mas sim anticristã. Filosofia mentais, todos e principalmente no inimigo nosso, Satanás. Precisamos tomar muito cuidado. Temos que estar com a palavra de Deus em nossos corações, em nossa mente. Para onde somos guiados? Para ser conformado à imagem de seu Filho. Não podemos ser lembrados pelo Espírito Santo de coisas que não vemos. Não podemos guardar coisas que não conhecemos. Não podemos fé dos toda quisermos ser homens dignos. Disse o profeta João. A palavra de Deus está onde? Em vós. A palavra de Deus deve estar onde, irmãos? Em nós. Em nós. Amém? Romanos 8, 29. Para ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Quem achou, já pode ler para a gente. Amém. Amém. Nos predestinou para serem conforme a imagem de quem? De Jesus. Não é a imagem de outro, senão a imagem de Cristo. Um escultor, ele precisa de um modelo. Ele precisa olhar uma foto, alguém para ele talhar, seja numa rocha, seja na madeira. Ele precisa de um modelo. Deus já deu um modelo para você e para mim. E esse modelo chama-se Jesus Cristo. Deus quer que você e eu sejamos conformados, ou seja, conforme, igual ao Senhor. E para ser igual ao Senhor, precisamos guardar a palavra de Deus, gente. Não tem como ser conformado à imagem do Senhor se nós estamos confusos em relação à palavra de Deus, se estamos confusos em relação à vida com Deus. A Bíblia nos dá a orientação necessária para vivermos conforme a vontade do Senhor, para sermos moldados conforme a vontade do Senhor. Graças a Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Vamos ver? Colossenses capítulo 1, verso 15. Quem achou pode ler, por favor. Amém. Cristo é a imagem do próprio Deus invisível. É isso que Deus quer. Deus quer imprimir a imagem do Senhor. Quer que você seja um modelo visto por todos neste mundo. Cristo deve ser visto por meio da sua vida, meu irmão. Na sua casa, marido, você deve parecer Cristo para sua esposa. Esposa, você deve parecer Cristo para o seu marido. Filhos, vocês devem parecer Cristo para seus pais. Pais, vocês devem parecer Cristo para os seus filhos. Cristo é o nosso modelo, é o padrão. Não é o cara que está na moda, não é o youtuber, não é o cantor, não é a cantora, não é o pastor, é Jesus. Ele é o nosso referencial máximo. É nele que devemos nos espelhar, irmãos. Temos andado às vezes confusos, olhando para um lado e para o outro, tentando achar referenciais, e às vezes nos decepcionamos com pessoas, mas Cristo nunca nos decepcionará.
Deus nunca nos abandonará, Deus nunca nos deixará. Ele prometeu ser fiel, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e de fato Ele está. Agora precisamos entender isto e deixar que Cristo seja visto por meio da sua vida. Ele é a régua, Ele é o padrão. O quanto de Cristo você tem mostrado para o mundo? O quanto de Cristo você tem mostrado na faculdade? O quanto de Cristo você tem mostrado na escola, no seu trabalho? Cristo deve ser visto por meio da sua vida. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso modelo. Esse é o plano de Deus para nós em 2019. Saiba de uma coisa: se nós não entendermos o plano de Deus de sermos a imagem do Senhor, como queremos alcançar projetos de vida com Deus? Precisamos refletir a imagem de Cristo, ter compromisso com o Senhor. E fique tranquilo, que aquele que começou a boa obra certamente terminará. É Ele que vai abrir portas aonde não tem. É Ele que vai promover a cura. É Ele que vai promover a libertação. É Ele que vai libertar. É Ele que vai salvar. É Ele que vai redimir. É Ele que vai fazer. É Ele que faz. Não somos nós. Tudo que você fizer, aonde você chegar, você chegue em qualquer trabalho, em qualquer lugar, no posto mais alto da carreira que você pode chegar, mas você pode dizer assim: Deus fez. A honra e a glória é o nome dele. Porque de fato Deus está fazendo por nós coisas que nós não estamos vendo. Deus está agindo. Quantos livramentos Deus já nos deu? Nós não vimos, mas Deus está nos protegendo. E quantos nós já vimos também? Mas Deus está nos protegendo porque Ele é fiel, seguindo o caminho do modelo padrão do Senhor. E por fim, o único instrumento capaz de nos guiar para o centro da vontade do Senhor é a sua palavra. Aquele homem no avião cancelou o voo porque ele não tinha instrumento nenhum. Uma pane elétrica aconteceu. Ele voltou e fez uma aterrissagem forçada. O risco de vida de todos era iminente. É hora de nós pararmos de navegares escuros, olhar para o instrumento que Deus nos colocou nas nossas mãos. Hoje ele é digital, hoje ele pode ser de vários formatos. E o que você tem feito com a palavra de Deus? Não responda para mim, eu quero que você responda para o Senhor. O que você tem feito? Quanto tempo você tem investido para guardar a palavra de Deus em seu coração? Afinal de contas, ela é o único instrumento capaz de nos guiar na jornada da vida com Deus. Nessa jornada, aonde na eternidade continuaremos para sempre ao lado do Senhor. Deus nos abençoe e que possamos entender isto para apresentar o projeto de Deus. Senhor, aqui está esse projeto, mas sobretudo o teu projeto deve ser feito na minha vida, e eu quero, eu recebo, eu aceito o desafio de ser um homem comprometido com a tua palavra, falar, viver, pregar essa palavra. É isso que eu quero para a minha vida. As outras coisas são mais, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Bispo, glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, traga aqui na frente o seu projeto de vida no altar de Deus. Suba aqui, vem aqui, nós vamos orar. Nós vamos consagrar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor essa vitória em nome de Jesus, não é? A palavra de Deus nos dará direção, nos dará conforto, mas também nos dará confronto, educação, transformação. A palavra de Deus trará sobre nós a visão necessária, iluminará o caminho para que a gente não caia, né? Texto tão tremendo, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela vai iluminando para que você não caia, para que no teu caminho você consiga andar a passos largos, sem cair, sem se desviar dele, alcançando o objetivo, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela guia, ela dá direção. Vem bem aqui para frente, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Pega aí
seu projeto, é o seu projeto. Acredite nele. Feche os seus olhos, comece a orar agora. Acredite naquilo que você colocou. Acredite. Lógico que nós submetemos todos os nossos pedidos à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Então nós queremos a direção